A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Fabrício Borba, sou pastor presidente da Igreja Luz de Vida Milagres, aqui em João Pessoa, na Paraíba. A nossa igreja fica ali na Travessa dos Milagres, no bairro do Varadouro Centro, nas proximidades da Rua da Areia. Nós estamos nesse tempo, fazendo muitos vídeos, muitos cultos com palavras mais curtas, os chamados cultos online e tudo, mas eu acredito que isso tenha sido bem proveitoso. Nós temos tido boas visualizações dos nossos vídeos, dos nossos cultos, e acredito que essa oportunidade que a gente está tendo agora de fazer essa divulgação, na verdade, não da igreja, mas da palavra do Senhor, tem sido uma verdadeira bênção por parte do Senhor, E hoje, dando prosseguimento às minhas últimas ministrações, respaldadas nesse tempo, até que o Senhor me direcione de maneira diferente, mas eu estou me baseando cada ministração nos evangelhos. E hoje a gente vai abordar um tema que está lá no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 28. E o tema dessa ministração é família cristã, E a gente tem que entender um pouco sobre isso. Porque quando se prega muito sobre esses versículos aqui, que eu vou ler, que é o do 28, 29 e 30, se fala muito sobre prosperidade, Se fala muito sobre prosperidade, mas na verdade o sentido do texto não é esse. O sentido do texto está em Cristo falando, mencionando a igreja como um todo, onde nós teríamos muito mais pessoas com quem a gente pudesse se unir. E a partir daí ele fala em duas situações. Ele fala no tempo presente, e fala no tempo futuro, que é o pós-morte ou pós-arrebatamento, Então é um texto muito bom e que a gente tem que estar muito atento a essas coisas, porque tem se tirado muito, tem se colocado muito texto fora do contexto, E para se pregar sobre determinadas coisas. Não sou contra a prosperidade, de maneira alguma sou contra a prosperidade, mas eu acho que também forçar a barra em cima de alguns textos bíblicos, isso também não é correto, não é certo. Então vamos lá para o texto. Antes disso, só colocar vocês aqui no ambiente dessa ministração de Jesus aqui. Isso aqui se passou no momento em que Jesus estava pregando, estava ministrando, ensinando, e chegou um jovem rico e disse ao Senhor Jesus que o seguiria para todo lugar que ele fosse. Para todo lugar que ele fosse, o seguiria. E Jesus perguntou se ele estava cumprindo, se ele cumpriu os mandamentos. Ele disse: cumpro todos desde a mocidade. E a partir daí Jesus menciona o primeiro mandamento, o segundo: amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. E ele diz que cumpre todas essas coisas. E Jesus olha para ele e diz assim: se te falta apenas uma coisa a mais, pega todos os teus bens, se desfaz, vende tudo que tu tem, todas as tuas propriedades, dá aos pobres e depois vem e segue-me. E ele saiu triste da presença do Senhor. Ele não quis aceitar essa proposta do Senhor Jesus, E a partir daí se deu um certo debate, sobre essas coisas, porque todo mundo ficou um tanto, vamos assim, impressionado com o que Jesus tinha dito, E Jesus, ele mesmo, ele começa comentando isso, essa atitude dele. Ele diz quão difícil é, as pessoas que confiam nas riquezas entrarem no reino dos céus. E eu gosto dessa passagem que fala sobre que confia nas riquezas, porque em outro momento, em outro evangelho, quando isso é citado, ele fala nos ricos, E ricos aqui seriam as pessoas que confiam nas riquezas e não propriamente as pessoas que possuem bens, Então o que é que acontece? Quando Jesus fala isso, há uma certa admiração e se diz assim: mas então quem pode salvar-se? E Jesus olha para aqueles discípulos, para aquelas pessoas que estão ali, olha nos olhos de alguns e diz assim: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. E aqui a gente pode confrontar uma outra passagem de Jesus que está lá em 9:23 do mesmo livro de Marcos, quando Jesus diz que tudo é possível ao que crê, E aqui ele diz que para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível, Então o que seria correto? Tudo é possível ao que crê, ou para o homem, é impossível, mas para Deus tudo é possível? Aqui são dois momentos diferentes.
certo? Mas quando Jesus está falando que para o homem é impossível, ele está falando numa única coisa que para o homem seria totalmente impossível, que teve que ser providenciado por Deus, que é a salvação. A salvação teve que vir através do Filho de Deus, que foi que sofreu o holocausto, né? Que passou por um sacrifício, né? Que entregou o seu corpo para ser sacrificado, e a partir daí a salvação ela foi providenciada, né? E ele foi o cordeiro que morreu pelo pecado do mundo. Então a salvação ela veio de Deus. Ela não foi uma coisa colocada pelo homem. O próprio Jesus era Deus encarnado, né? Aqui na terra. E o próprio Jesus também é Deus hoje. Mas eu falo nesse período do ministério dele, evidentemente. Então o que é que acontece? Nesse momento, nessa situação, Jesus deixa bem claro sobre essa posição da impossibilidade do homem para a salvação, né? Mas para Deus tudo é possível. O quê? A salvação do homem. E a partir do momento que o homem faz Jesus Senhor e Salvador da sua vida, o que vai acontecer com ele? Ele pode crer e tudo vai ser possível para ele. Aquele homem que fez uma aliança com Deus através do sangue de Jesus, esse sim, ele tem essa possibilidade de, em tudo que ele crê, ele pode realizar. Nada é impossível a ele, certo? Isso aqui foi só apenas um comentário com relação a isso aqui que tem confundido algumas pessoas. Mas de fato, Jesus vai estar explicando sobre essa questão do jovem rico, que disse que é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que o rico entrar no céu, né? Fala todas essas coisas. Pedro depois pergunta, e quem pode salvar? Se Jesus vai e diz, para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. E a partir daí começa essa parte que eu vou ler agora, que é exatamente os versículos 28, 29 e 30, que falam exatamente sobre essa parte da família cristã, da grande família, né, que é a Igreja de Cristo. Vamos lá então. O versículo 28 diz assim: então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E aí vem o versículo 29. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, irmão ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, desculpe, que não receba já no presente o cêntuplo ou 100 vezes de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Preste bem atenção nessa expressão, com perseguições. E no mundo por vir a vida eterna, né? E depois ele complementa dizendo, porém muitos serão porém muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Então preste atenção. Jesus aqui, ele, em resposta ao que Pedro falou, né? E o que é que Pedro disse? Que nós abandonamos tudo por amor de ti. E ele disse, não há quem abandone tudo por amor de mim e do Evangelho que não vai receber já nessa vida. E aí ele começa a dizer, casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, né? E aí ele vai falando essas coisas e depois ele diz o seguinte, que essas pessoas vão receber 100 vezes mais já nesse tempo e depois na vida no tempo futuro a vida eterna. Então evidentemente que o que Jesus está falando aqui não tem muito a ver com prosperidade, embora que exista prosperidade aqui, não a prosperidade financeira. Eu quero que vocês entendam, existe uma prosperidade aqui, não a financeira, mas existe uma prosperidade. E que prosperidade é essa? É você poder encontrar no seu irmão em Cristo, né, uma mãe, um pai, né, um irmão, você poder encontrar uma casa onde lá você vai compartilhar daquilo ali, você poder encontrar terras, você vai encontrar tudo, e essas terras são os campos, né, para o evangelismo. Então tudo isso aqui é o que Jesus está falando. Porque veja bem, eu sou cristão, alguém está precisando da minha ajuda porque simplesmente não tem mais onde morar, está passando uma situação difícil. Qual é a minha obrigação como cristão? Eu vou simplesmente pegar essa pessoa e vou hospedar. E já fiz isso diversas vezes. Quem me conhece, quem conhece a minha família sabe disso. Muitas pessoas já ficaram hospedadas alguns dias, outras meses e outras anos aqui em casa. E por que isso?
Mas pastor, a gente tem que fazer isso? Tem. Nós como cristãos, como família cristã, nós temos que estar olhando para o outro, principalmente para o outro. Quando a gente vai lá em Efésios 6:10, ou melhor, Gálatas 6:10, a palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, diz que a gente não se canse de fazer o bem, e que a gente faça o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Então o que isso quer dizer? Que o cristão ele tem que ser conhecido pelo seu amor. Jesus fala sobre isso em outro momento com os discípulos. Jesus fala sobre isso, que vocês serão conhecidos pelo amor, porque vocês vão amar uns aos outros, e vocês vão dar a vida uns pelos outros. Certo? Se a gente for lá para a primeira carta de João, capítulo 3:16, fala sobre isso. Também, que se você, que nós temos que dar a vida pelos nossos irmãos, assim como Cristo deu a vida por todos nós, nós temos que dar a vida pelos nossos irmãos. E o 17 diz que se a gente, sendo cristão, a gente não tendo condições, não ajudar o próximo, como é que o amor de Deus vai estar dentro de nós? Evidentemente que se prega muito em igrejas que a gente tem que ter a nossa privacidade. A gente tem que tem que fazer as coisas pelos outros, mas com muito cuidado, né? Que a gente deve afastar as pessoas de dentro da nossa casa, certo? Mas isso aqui não é bíblico. O que é bíblico é você acolher. É você acolher as pessoas que estão precisando. Mas pastor, você está falando só de acolher? Não! A gente puder ajudar de todas as maneiras. Com alimentação, com dinheiro se for o caso, com a palavra, com oração, com tudo. Porque os irmãos em Cristo, a família cristã, ela tem que se apoiar. Eu preciso encontrar um apoio em você. E você precisa encontrar um apoio em mim. Nós precisamos nos apoiar, nós precisamos dar suporte uns aos outros. Essa é a mensagem da cruz, que a gente não considere nosso propriamente qualquer coisa nossa. Se a gente precisar, se alguém estiver precisando, vamos lá e ajuda. E a gente ajuda. Ah, mas eu vou ter que gastar alguma coisa, eu vou ter que ter algum custo com isso. Qual é o problema? Não é Deus que te dá o fôlego de vida todos os dias? Ou você acha que sem a presença de Deus na tua vida, você que é cristão, você conseguiria acrescentar qualquer coisa à sua vida? Será que você consegue? Será que você consegue? Você pode se esforçar, você pode fazer a sua parte, você pode ganhar dinheiro e tudo, mas e a tua saúde? E o teu tempo de vida? E outras coisas que estão fora do teu controle? E outras coisas que estão fora da própria ciência? Que a ciência não vai poder te ajudar, que médicos não vão poder te ajudar? Ninguém, é só Deus. E para que a gente esteja unido com Deus, nós temos que estar unidos com nós mesmos. Nós temos que nos apoiar. É isso que a mensagem está dizendo. Está dizendo o seguinte, que cada cristão vai encontrar onde for um irmão, um pai, uma mãe. Porque existe isso. E espiritualmente existem pais e mães na igreja. Existe pais e mães na igreja. Pastor, mas não é só Deus que é pai? Sim, mas Ele colocou aqui, conforme Ele está dizendo, Ele colocou pais e mães para cuidar de você. Muitas vezes, a gente aqui, eu como pastor, eu entendo muito bem essa figura do pai espiritual. Inclusive, tem pessoas que são bem mais velhas do que eu que me chamam de pai. E pessoas idosas. Eu tenho 47, faço 48 agora no meio do ano, em junho. Mas tem pessoas com 70 e poucos anos, 80 anos que me chamam de pai. E por que isso? Porque isso é algo dado por Deus, é dom de Deus. Ser pai de muitos. Outros, ser irmãos. Você que é jovem, você tem que ser uma figura, um cristão genuíno, um cristão daquele tipo, que outros jovens te reconheçam como irmão, como irmã. Qual o problema? Seja isso, se doe, se deixe gastar pelo Evangelho, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, né? O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, e depois nós vamos prestar contas disso a Cristo. Nós vamos prestar, Cristo vai nos cobrar uma prestação de contas, o que você fez, o que você deixou de fazer. Ah não, eu tinha minha casa, tinha meu apartamento e tudo, mas assim, era minha privacidade, era meu direito não receber ninguém lá em casa, porque sabe como é, né? Chega, muda a rotina da família, entra na intimidade da família, e aí atrapalha tudo. Eu já ouvi isso de pastores, eu já ouvi isso de homens de Deus. Como é que você faz um negócio desse, Fabrício? Como é que você faz? Como é que você recebe pessoas dentro da sua casa? Como é que você faz algo desse tipo?
Isso a igreja não aconselha. A igreja, instituição não aconselha, mas a igreja cristã que foi formada em Pentecostes lá, que foi instituída em Pentecostes através da descida do Espírito Santo, essa igreja é um referencial, sim. A igreja primitiva é um referencial para que a gente possa tomar as atitudes semelhantes a ela. Nós temos que estender a nossa mão. Agora se coloque na pele daquele que está precisando. Você pode ter uma vida controlada financeiramente e viver bem e tudo, mas num momento como esse de pandemia, muita gente já começou a repensar algumas coisas. Você está vendo como nada que a gente pode planejar tudo, a gente pode fazer planejamento, a gente pode fazer tudo, mas chega um dia que foge do nosso controle. Tinha gente com viagem marcada para o exterior. Tinha gente que já tinha feito pacotes para ir para Disney, para ir para outros lugares e tudo. E agora, como é que tá? Você que tem dinheiro, você que fez o seu planejamento, como é que tá? Você conseguiu? Você conseguiu fazer isso? Será que não existe coisas que virão? O dia mal virá, mesmo para você que é cheio de saúde, cheio de dinheiro, o dia mal vem. Vem pandemia, vem todo tipo de coisa. Aqui no Brasil a gente não tem notícias de guerras, mas em outros países as guerras são constantes. E o que é que acontece? Lá as pessoas já estão preparadas para isso, mas aqui não. Então o que é que acontece? Você acha que você tem um domínio sobre sua vida, mas você não tem. Quem tem um domínio sobre tudo isso é Deus. E Deus, ele nos dá o livre-arbítrio para que a gente possa escolher. Mas que esse livre-arbítrio, ele seja devolvido ao Senhor. É isso que eu faço. Eu devolvo o meu livre-arbítrio ao Senhor e digo: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Porque o que eu quero fazer eu já sei. Eu quero fazer, eu já sei. Agora, se não for da tua vontade, eu não vou fazer. Qual é a tua vontade? E Deus tem me abençoado quando eu faço isso. Evidentemente que, como homem falho que sou, em alguns momentos eu começo a fazer as coisas que eu mesmo desejo. E depois eu começo a quebrar a cara. E o que é que eu faço? Eu me recordo que eu não coloquei aquilo diante de Deus. E aí eu vou, me arrependo, peço perdão, volto para o ponto de partida, quando muitas vezes dá para voltar. E aí, o que é que acontece? Simplesmente Deus, ele me oportuniza de novo, porque nós somos falhos, irmãos. Eu não sou super crente nem super pastor, e ninguém é, viu? Nem esses que estão aí na mídia ali, com tudo e tal, e que eu admiro todos eles, certo? Cada um ministrando sua mensagem. Eu não sou desse que critica o pastor, eu não sou desse que vou estar falando de fulano, de ciclano. Eu não falo mal de ninguém, porque é tudo eles com Deus e Deus com eles. Agora, eu procuro pregar a mensagem que eu recebi do próprio Senhor. Como é que o Senhor recebeu essa mensagem? Através da Bíblia. É através da palavra de Deus. Então, aqui eu não fico utilizando de subterfúgios para poder chegar e pegar certos versículos e simplesmente trazê-los para um outro tema, né? Trazê-los para uma questão de uma prosperidade financeira, que você vai receber 100 vezes mais. Você vai receber 100 vezes mais. Mas o que é esse 100 vezes mais? É a igreja, né? São pessoas que vão pegar junto contigo em todos os momentos, podem pegar. Então, essa é a mensagem para hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência e quero dizer que continue assistindo nossos vídeos, assiste também os cultos online de outras igrejas, mensagens, tem muita coisa aí boa nesse tempo. Procure evitar mais estar assistindo coisas mundanas, mas procurando ouvir da palavra do Senhor. Medite na palavra de Deus e saiba que o evangelho, ele é feito de sacrifícios. O evangelho não é uma coisa do oba-oba, é feito de sacrifícios. A palavra sacrifício está intimamente ligada ao evangelho. Mateus 16, 24. Costumo repetir muito esse versículo. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Siga-me. A paz do Senhor a todos. Aleluia.